Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem aí, né? E ó, eu vim aqui hoje para quê? Para contar aí para você uma novidade, né? Então, uma novidade assim, fresquinha, saindo do forno. E sabe qual é? Uma alteração que aconteceu essa semana na LDB, né? Precisamente no dia 12 de julho, nessa semana. Tá fresquinha, 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 né? Eu vou colocar aqui o slide, tá? Para você poder acompanhar melhor essa alteração aqui, tá bom? Então, assim, a alteração que teve na LDB foi uma alteração, né, baseada nessa lei aqui, que é a Lei 14.407. Então, essa lei, ela foi aprovada, né, e homologada também no dia 12 de julho, essa semana, certo? E aí foi publicada no Diário Oficial no dia 13, né? No Diário Oficial da União. Então, essa lei, né, ela vai incluir na LDB o quê? O compromisso da alfabetização na educação básica. Então, isso, gente, é uma coisa muito importante, né? Porque assim, ela traz para gente o quê? Uma prioridade na alfabetização da educação básica. A educação básica, né, ela traz aí as etapas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Mas a gente já sabe que a alfabetização, ela começa mesmo oficialmente lá no ensino fundamental. Porém, na educação infantil, a gente vai trabalhar o quê? As noções aí de leitura e escrita com a criança, certo? Olha só, e aí ela traz para a gente nessa legislação que a alfabetização, né, ela é um requisito indispensável para a efetivação do quê? Dos direitos da criança, né? Direitos de quê? De aprendizagem da criança. E quando é um direito, o que acontece? O Estado tem que cumprir, né? E essa alteração, ela vai estar se reportando diretamente no artigo 4º da LDB, que vai falar sobre o dever do Estado com relação, né, à educação escolar. Então, ele vai falar qual é a garantia que o Estado vai ter que oferecer, né, dentro dessa educação escolar, tá bom? Então, isso, gente, é algo, assim, muito importante. Por que é algo muito importante, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, pós-pandemia, né? Porque a gente sabe o quê? Que ocorreu aí uma lacuna muito grande no ensino, principalmente na alfabetização, né? E assim, garantir na legislação, na lei, né? Porque assim, é uma reafirmação aqui, né? É garantir a alfabetização dentro da educação básica. Então, ela diz para a gente o quê? Que vai garantir essa alfabetização, né? E isso é fundamental para quê? Para uma escolarização que proporcione aí para o nosso aluno o quê? Uma formação, né? Que vai poder, assim, dar uma oportunidade dele progredir e também dominar aí os saberes de todas as áreas. Então, isso, né, é fundamental aqui dentro dessa legislação. E aí, ó, o trechinho que teve nessa lei é esse inciso 11 aqui, ó. A gente tem no artigo 4º e também tem alteração lá no artigo 22. Vamos ver primeiro aqui, ó, do artigo 4º. Então, ele fala assim, ó, o dever do Estado com a educação escolar pública, né, será efetivado mediante a garantia de. E aí, nesse artigo, é um artigo que fala sobre o dever do Estado com a educação escolar pública, né? E aí ele vem com 10 incisos, e aí vem falando tudo que é garantia lá, né, da educação escolar. Fala sobre a educação infantil, sobre o ensino fundamental, fala sobre o atendimento educacional especializado, fala sobre a garantia do ensino noturno, né? Sobre a garantia do material suplementar. Então, ele vai trazer todas essas coisinhas nesse artigo 4º. E aí, ele acrescentou aqui, ó, esse inciso 11, que fala assim, ó, alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos, né? Então, essa alteração, ela tem esse texto, né, esse trecho aqui,
dentro dessa lei 14.407 de 2022, tá bom? Agora vamos ver aqui no artigo 22 o que ela está alterando para a gente. Olha lá, vou passar o slide aqui. E aí, ó, no artigo 22, né, a gente tem lá na LDB falando isso aqui, ó. Vou até aumentar um pouquinho para a gente poder ver melhor. Olha só. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, né? Então, esse artigo 22, lá na LDB, o que ele traz para a gente? Ele vem falar sobre a finalidade da educação básica. Quando a gente fala da educação básica, repito, estamos falando de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E qual que é a finalidade aqui da educação básica, né? Que é essa educação que vai garantir o quê? Olha só, a finalidade dela é o desenvolvimento, a cidadania e, ó, progredir no trabalho e estudos posteriores, né? Então, esse aqui é o cerne desse artigo. Porém, ele vem trazendo para a gente um parágrafo único, e foi esse parágrafo único que foi a alteração que foi feita nesse artigo 22, tá bom? Então, como parágrafo único, ele fala assim, ó, são objetivos, princípios da educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput desse artigo, né? O que é o caput desse artigo? É a cabeça do artigo, né? Essa parte principal do artigo, ela se chama caput, tá? E aí, ele vem falando para a gente que são objetivos precípios, né? O que é um objetivo precípios? Um objetivo precípios é um objetivo principal, né? É o mais importante, é o indispensável. Então, ele coloca nesse parágrafo único o quê? Que é indispensável, né? Que é mais importante aqui de tudo isso na educação básica, o quê? A alfabetização plena e a formação de leitores, né? Então, isso é muito importante, né? Principalmente para as crianças, garantindo para elas o quê? O direito à aprendizagem, né? O direito à alfabetização. Então, eu, de coração, espero que isso seja efetivado, né? E que isso contribua da melhor forma possível para que nós consigamos alfabetizar essas crianças e garantir para elas o quê, né? O domínio dos saberes de outras áreas, né? Para que ela possa aí, né, ter um futuro garantido, né? Uma oportunidade de se alfabetizar, principalmente nesse momento, onde nós estamos nesse momento pós-pandemia, tá bom? Então, gostaria de agradecer você que ficou aqui comigo nesse vídeo. Curte aí, dá o like no vídeo, compartilha com as amigas também e com os amigos. E, ó, vamos fazer o quê? Passar a informação adiante, tá bom? Muito obrigada, um beijo no coração, ó. Beijo da Pro, obrigada!